Então, continuando, Goethe, por exemplo, o autor mais conhecido, né, do movimento Sturm und Drang, então a construção de um self está no horizonte da autoimagem do escritor, em conformidade à recepção, aos leitores da época. Não é diferente da autoconsciência da circunstância que os autores fizeram parte. Não é diferente, aqui também é interessante falar de um Zeitgeist, né? Não é diferente da autoconsciência dos escritores da Afro-Romântica no que tange a criação de um eu textual. É possível observar, nos romances e na poesia, a discursividade do self de modo semelhante dentro da obra de um mesmo autor. Nos textos de Goethe é possível notar desde os romances, peças de Werther, Meister, Fausto, bem como os poemas Am Werther, escrito por Goethe 50 anos após a publicação do romance mais conhecido, poema escrito a convite de seus editores, tanto quanto o poema Prometeus, a configuração de um self que demonstra traços do autor. Esse traço do autor, a importância que o mesmo apresenta em sua época, por exemplo, como nota Irina Paperno, está muito próxima à relação entre arte e vida, porque a questão desses grandes escritores, principalmente no período da Sturm und Drang, da Frio Romântica, esses momentos, e em outros momentos também, em outros contextos, a relação entre a vida e o texto é muito próximo, embora também tenha algumas diferenças, porque alguns desses escritores eles têm uma habilidade de construir assim o self e ao mesmo tempo cancelar e voltar com o self, vista na estética romântica, questão que aparece também em outros momentos, como no simbolismo de 1890 e 1910. Seguindo o romantismo, o simbolismo aspira a unir a arte e a vida dentro de uma unidade. A arte foi proclamada para ser uma força capaz destinada para a criação da vida, enquanto a vida foi vista como um objeto de criação artística ou ato criativo. A dupla imagem do poeta se discute dentro de uma estética e de uma orientação intelectual de uma poética, que é possível notar também na autobiografia. No mesmo sentido, a poesia simbolista, a autoimagem se constrói no nível abstrato de uma emulação de um eu. No romantismo, na afro-romântica, no Sturm und Drang, tanto na prosa quanto na poesia, como observa Ehrlich, a imagem do poeta tornou-se assunto de sua poética. Paperno também nota que a problemática arte e vida expressa na palavra de sinesfortivo, de introdução, significa a junção entendida na literatura simbolista entre vida e criação do autor, do artista, do escritor. A questão do gênero se conecta com as personas criadas nos textos. É importante refletir como a prosa desses poetas mostra o que Susan Sontag, que é a tradução de Rubens Figueiredo, nota enquanto característica de uma prosa do poeta. A prosa do poeta não tem apenas um ardor, uma densidade, uma velocidade, uma fibra específicos. Tem um tema característico, o desenvolvimento da vocação do poeta. Esse desenvolvimento da prosa do poeta pode ser visto na escrita, por exemplo, da autobiografia e outros textos em prosa. De modo geral, assume a forma de suas modalidades de narrativa. Uma é diretamente autobiográfica, a outra em forma de memória e o retrato de outra pessoa, um colega, escritor, não raro da geração mais velha, um mentor, ou um parente querido, em geral, os pais, avós. A homenagem aos outros é o complemento de relatos a respeito de si mesmo. Susan Sontag explica que a escrita de uma autobiografia requer uma mitologia do eu. A prosa do poeta é, sobretudo, sobre ser poeta. O eu mencionado é o eu do poeta, ao qual o eu cotidiano e outros é sacrificado cruelmente. O eu do poeta é o eu autêntico, o outro é o mensageiro. Com isso, Sontag mostra que a prosa de poeta é elegíaca, retrospectiva. Uma prosa do poeta é uma autobiografia do fervor, uma poética do prometeico, sendo assim um estado de vida. Já Dominique Combe, por exemplo, comenta que um assunto objeto de leitura crítica tanto para o neocriticismo quanto para o estruturalismo são as distinções entre o lírico, mas que no romantismo a recepção de autores lançam muitas vezes de uma leitura biográfica, estreitando a imagem do poeta e a vida do autor. O neocriticismo abre no âmbito da poesia essa diferença entre o sujeito real e o discursivo, opõe frequentemente lyrisch da poesia ao sujeito real, autêntico ou ainda empírico da obra em prosa, e sobretudo dos gêneros autobiográficos, assunto de uma herança filosófica e crítica do romantismo. Então, Dominique Combe, por exemplo, comenta sobre a reflexão de Madame Staël sobre as características do romantismo. Para Madame Staël, que faz ressoar em 1813 os principais temas do romantismo
através de Augusto Guilherme Schlegel, para introduzi-los na França de maneira tubante. A poesia lírica é igualmente definida pela expressão imediata do eu do poeta. A poesia lírica expressa em nome do próprio autor por oposição à poesia épica, ou sobretudo a dramática, segundo a clássica tripartição retórica pseudo-aristotélica. Não é mais em um personagem que o poeta se transforma, é nele mesmo. O lirismo é assim marcado por seu caráter natural, posto Madame de Staël ao artifício factício da prosa. Goethe, por exemplo, consciente da transformação do eu, no prefácio de sua autobiografia, procura responder a essas mudanças e mostra como o eu textual discursivo e o eu empírico transformam-se junto às circunstâncias do seu próprio tempo. Pois, essa parece ser a principal tarefa da autobiografia, apresentar o homem, o ser humano, no contexto das relações de seu tempo, mostrar o quanto elas reside e o quanto delas se beneficia, de que modo elas impactam em sua condição de artista, poeta e escritor. No entanto, isso exige algo quase impossível de se alcançar, a saber que o indivíduo conheça a si mesmo e ao século, mantendo sempre o mesmo em todas as circunstâncias. Ainda querendo ou não, o tempo acaba arrastando consigo, definindo e formando. Um dado importante sobre os românticos de Jena é que os mesmos releram a distinção gramatical entre as pessoas dos gêneros literários, demonstrando assim que a poesia romântica, sendo lírica, demonstra a subjetividade do poeta. A tripartição retórica pseudo-aristotélica de gêneros épico, dramático e lírico, como demonstra Gerard Genet, foi relida por Schlegel, assim como depois dele por Hegel. A poesia lírica é essencialmente subjetiva em função ao papel preeminente que ela confere ao eu, enquanto a poesia dramática é objetiva. Tu, você é a época objetivo e subjetivo. Ao citar Margaret Sussman, Dominique Comel comenta que o eu lírico não é um eu no sentido empírico, mas a forma de um eu, a saber, uma criação de ordem mítica, de forma que a poesia lírica se afasta deliberadamente da realidade. Em Fausto é possível notar, na peça de Fausto, é possível notar esse aspecto quanto no diálogo metatextual entre o diretor, teatro e o poeta. Porque nos textos de Johann Wolfgang von Goethe, é muito visível perceber a existência de prefácios, prólogos, sempre um texto de introdução, seja num romance, numa peça, e em poesia também. Assim como o Wordsworth faz um prólogo, né, Goethe também faz isso nos romances, nos textos dele. E na autobiografia também ele apresenta um texto que antecede, né, apresentando o que ele vai escrever, em nota a editores que solicitaram a autobiografia. No poema Prometeus, nota-se também o resumo do movimento de Sturm und Drang. Nele é possível verificar no verso final, até nos atos de fala, a força locutória de um eu que se emancipa da figura de Zeus, um self-emancipador que se propõe numa mediação entre o humano e o divino. Herder, também, um texto traduzido que eu utilizo dele, ao falar sobre as peças gregas e francesas, Shakespeare como referência, nota que o gênio é aquele capaz de criar a partir de sua própria linguagem e espírito do seu próprio tempo, e não meramente emular a poética clássica. Nesse sentido, a sua percepção nas circunstâncias que vivia Shakespeare é autor moderno. Seu Hamlet, por exemplo, demonstra a qualidade do indivíduo. Então é interessante pensar no Herder quanto crítico e essa questão, né, do eu romântico ao criador que tem consciência da própria criação de uma poética. E interessante também pensar que na autobiografia também, a Poesia e Verdade, em alguns momentos o Herder é citado. Então, portanto, é importante notar que o self é uma construção iniciativa dentro do texto e, ao mesmo tempo, demonstra o estilo do autor e como este é recebido por seus leitores. Muitos autores aqui mencionados apresentam diversos selfies ao longo de sua obra poética. O mesmo ocorre na autobiografia, onde é possível notar elementos ficcionais imbricados em biografemas, elementos vinculados à vida propriamente dita do autor. O propósito deste estudo é avaliar como, dentro das obras de alguns autores, este eu se destaca junto aos leitores, audiência, recepção de leitores, e também uma criação do autor nesse sentido. Então, os textos que eu utilizo, né, como bibliografia, né, referência bibliográfica, são vários, assim, muitos que eu li, né, assim, de biblioteca, da universidade, e outros que eu tenho alguns livros. Então, Espelho a Lâmpada de Abrams, Leonor Arthur, Walter Benjamin, que fala ensaios escritor sobre o Goethe, o Otto Maria Carpo, o Compagnon, que tem um capítulo chamado O Autor, o Otto Dan, Schiller, François Doce, Victor Ehrlich, a autobiografia Poesia e Verdade,
Johann Wolfgang von Goethe, uns textos dele, que é o Fausto e o Werther e o Wilhelm Meister. Também outros biografias também, que alguns sites é possível encontrar biografias dos autores. Didi Huberman também tem Atlas do Gaio de Saber Inquieto, há um capítulo que fala um titã que se dobrava sobre o fardo do mundo. Wolfgang Iser, Atos de Fingir, Klinger, Philippe Lejeune, Lepman, Wolfgang Lepman, também ele fala sobre Goethe e o público da sua época, bem interessante. E vários textos. E então a intenção é falar sobre isso.